dia, turma. Bom dia a todos. Bom dia, professor Corbo. Professor Corbo, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, ter aceito o convite para ministrar essa palestra na disciplina de Planejamento Urbano 2, que trata especificamente sobre a temática de bacias hidrográficas. Antes de começar, a gente queria ler o currículo do professor Corbo para contextualizar, né, sua fala e seu conhecimento. O professor Corbo é geógrafo pela Universidade Federal de Pelotas, graduado em ensino religioso, especialista em filosofia, ensino e sociologia, mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pelotas também. Atua como professor da rede pública e escreve semanalmente para o jornal Diário da Causa Operária. Tá? Então, a gente tem um vasto conhecimento e acredito que a gente vai conseguir aproveitar bastante a palestra dele. Fique à vontade, professor Corbo. Muito obrigado. Bom dia, professor Jairo, estudantes da Universidade de São Francisco. Eu que agradeço o convite, tá? Na verdade, não uma palestra, mas problematizar algumas questões, desde que o professor Jairo e eu começamos a nos falar que nos intrigam aos dois, e quero trazer essas problematizações. Não estou conseguindo ouvi-los muito bem, mas eu faço uma breve exposição e após isso abrimos para debate, perguntas, tá? Eu não estou na minha casa nem no meu escritório, então não consegui conectar aqui um computador, então algumas coisinhas mais específicas talvez eu não fale, mas a nossa questão é um debate, acho que de uma maneira mais geral, concentrado nos campos que eu atuo principalmente, que são as questões de economia e geografia política. Agradeço também, em nome do professor Jairo, já agradeço a reitoria da universidade por este convite, espero que seja o começo de uma troca importante para nós. Tá? Algumas questões que eu vou levantar, talvez lhes pareçam bastante simples, então vocês me digam, professor, isso eu sei, tá? E por outro lado, também sempre tive muita ligação com os cursos de arquitetura e urbanismo, né? Mas tem algumas coisas mais específicas que eu não sei, vou trazer uma problematização mais ampla. Então, posso começar, professor? Pode sim, por gentileza. Certo. Então, gente, este contato do professor Jairo Bastidas foi através de um artigo que eu escrevi tratando da questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Fazer um breve relato do que eu estudo em si. A geografia, os alunos sempre, principalmente os alunos iniciantes na ciência, eles pensam que a geografia é algo que estuda rios, vegetação, clima. Evidentemente que sim, mas a geografia é uma ciência da síntese, ou seja, a geografia estuda toda a relação dialética no sentido de Hegel, tá? Entre a sociedade e a natureza. Ou seja, alguns dados que eu trarei aqui sobre o espaço antes da existência da humanidade só vão servir para corroborar a influência que nós temos ou não neste espaço, na nossa única e contaminada nave espacial, que é o planeta Terra, né, onde habitamos. Bom, a geografia, então, estuda todas essas relações. Evidentemente que há uma influência do homem na natureza e há uma influência da natureza no homem. Ou seja, tudo tem um impacto, até no nosso comportamento. Por exemplo, vocês que são estudantes, acadêmicos, vão ter um vocabulário diferente do cidadão lá que trabalha com agricultura, porque a natureza que ele ocupa, o trabalho que ele ocupa na nossa sociedade, não necessita que ele saiba escrever rebuscadamente como vocês.
Por outro lado, a maioria de vocês não deve saber capinar com uma enxada. Bom, sabe-se que o planeta Terra existe há 3,7 bilhões de anos. Vamos arredondar para 4 bilhões de anos. Isto é um fato, né? O professor Jairo e eu resolvemos trazer à baila esta discussão porque há um momento em que até a ciência está sofrendo com polarizações desnecessárias, na minha modesta opinião, né? A ciência é uma busca incessante pela verdade e não temos que tratá-la como torcida, gosto ou não gosto. Não, a ciência tem que comprovar, tá? Nesse sentido, o diálogo é sempre aberto para buscarmos esta verdade. Sem acusações, né? Porque no tema que trabalharemos hoje, alguns provavelmente vão pensar, mas esse professor, Cláudio Corbo, ele é um negacionista? Bom, isso é uma afirmação sem nenhum tipo de cunho científico, né? Acontece que os grandes meios de comunicação se apropriaram de algumas ideias que são em si científicas e começaram a reproduzir como um mantra nas nossas cabeças, e qualquer um que questione isto é taxado de algum chavão destes de ocasião do momento. Então venho anunciar-lhes que a minha posição é bastante diferente da maioria dos estudiosos dessa área, e ao contrário do que possa parecer, não tem nada de negação nem a ver com minhas posições políticas. Tá, gente? Vocês devem ter lido, ou ao menos ouvido falar de um livro muito importante, acho que para todo mundo que estuda qualquer área do conhecimento, chama-se Uma Breve História do Tempo, do professor falecido Stephen Hawking, sobre física básica, né? Onde eu acho muito interessante no primeiro capítulo que ele coloca para nós, se nesses 4 bilhões de anos da história do planeta Terra, o ser humano fosse um dia na vida de um ser humano, nós chegamos aqui no último segundo do último minuto desse dia. Ou seja, não sejamos arrogantes, nós não temos tanto impacto assim no planeta quanto nos querem fazer parecer. Acontece que os recursos que temos no planeta Terra, a maior parte deles são esgotáveis, tá? Como o petróleo, que é o mais importante de todos, né? Eu tenho muitos estudantes e colegas que dizem, mas não podemos construir mais centrais hidrelétricas, para já entrar no nosso tema aqui, né? E eu, mas então não podemos ter esta live à distância, a milhares de quilômetros de distância que estamos, porque se somos contra a construção do que nos gera energia elétrica e torna possível uma interação social que outrora não seria possível à distância, nós temos que reconhecer que estamos sendo, no mínimo, hipócritas, tá? Ou seja, isso eu quero que fique claro para vocês, futuros arquitetos e urbanistas, que tudo vai ter um impacto. E, claro que os impactos podem ser mais catastróficos ou menos catastróficos. Dizia um filósofo francês do século XVII, Élisée Reclus, que a geografia é a história do espaço, enquanto que a história é a geografia do tempo, ou seja, tudo ocorre no tempo e no espaço. Isso tem que estar claro, tá? Porque enquanto nós estamos num ritmo de desenvolvimento aqui no Brasil e, diria, na América Latina, de uma maneira geral, muito atrasado, há países muito desenvolvidos. Isto tem um ônus, né? O desenvolvimento se dá através do consumo de energias. E a maior parte dessas energias ainda são as energias não renováveis. Não sei se vocês têm dimensão de como é o Rio Grande do Sul aqui, mas nós temos vários parques eólicos.
Um colega meu fez a tese de doutorado dele, né, após 10 anos desses parques instalados aqui, que até agora só deu prejuízo esses parques eólicos para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? Porque cada vez que falta luz, eles não suprem a energia necessária. Bom, a questão das enchentes que tem assolado aí as cabeças dos brasileiros nos últimos tempos e no Rio Grande do Sul, em si foi muito grande, mas não é uma novidade para nós aqui. Tenho notícias de enchentes não da mesma magnitude, mas que ocorrem desde o século 17, 18, 19 e mais recentemente uma enchente em 1941 que teve um aumento ali nas águas do Rio Guaíba de 4,5 metros. Vocês, como futuros arquitetos e urbanistas, entendem mais de questões matemáticas do que eu, evidentemente, mas para terem uma ideia, 1 milímetro é 1 litro de metro quadrado de água, tá? Choveu aqui desta vez em questão de 5 dias, o que deveria ter chovido 5 meses durante de um ano inteiro. Ou seja, tem alguns artigos aí de meteorologistas falando em quase 1 trilhão de litros de água. A nossa rede hidrográfica, digamos assim, tem 35 bacias hidrográficas e 3 delas são as principais. E aí, como o professor Jairo sugeriu, né, falaremos mais da bacia do Rio Guaíba, né, a bacia do Rio Negro, que chama, e a bacia do Rio Uruguai. São as três principais bacias hidrográficas aqui. Por que o professor Jairo sugeriu que falasse principalmente da bacia do Rio Guaíba? Bom, no Rio Grande do Sul nós temos 497 municípios. 425, ou seja, uma parte significativa deles, foram atingidos por essas enchentes, né? Tem municípios que vão ter que ser reconstruídos, no caso de Mussum, de Estrela e tantos outros. A importância da bacia do Rio Guaíba é a seguinte: ali fica a maior parte da população gaúcha, rio-grandense. Nós temos hoje 11 milhões de habitantes e a maior parte deles mora ali naquela região de Porto Alegre, região metropolitana. Aqui onde estou hoje, em Pelotas, é um município de 350 mil habitantes, aproximadamente, que está a 11 metros apenas acima do nível do mar, foi um município muitíssimo prejudicado pelas enchentes, onde tinha, em 1999, 2000, tínhamos tido outra enchente grave aqui no município de Pelotas. Bom, a questão eu trouxe aqui a relação sociedade e natureza, porque na enchente que houve em 1941, ali Porto Alegre tinha 200 mil habitantes. Hoje são milhões, 4, 5 milhões de pessoas que foram afetadas ali só naquela região. Então há uma diferença no impacto, né? E evidentemente que a urbanização vai gerar industrialização e logo vai gerar o aumento da população. O que chama muito a nossa atenção é que há um ano atrás, se não me engano, essas enchentes, essas chuvas graves, ocorreram entre o dia 27 de abril e o dia 3, 4 de maio, aqui no Rio Grande do Sul. Um ano antes,
um colega, este climatologista, com mais know-how do que eu para falar sobre o assunto, avisou ao poder público que essa quantidade de chuva viria em maio de 2024. Professor Marcelo Dutra, professor da Universidade Federal do Rio Grande. Não se deu bola a este professor. De novo, ele já tem feito estudos apontando que no ano que vem vai ocorrer novamente. E parece que o poder público brinca com a vida das pessoas. Aqui que eu quero entrar, gente, porque assim, se tudo for culpa, todas as mudanças que ocorrem na natureza forem culpa da ação antrópica, da ação humana, então por que os dinossauros foram extintos? Ou seja, eu quero que vocês pensem que há fenômenos que são naturais. Por exemplo, as questões de geomorfologia, geoterra, morfoforma, e o estudo da forma da Terra. Isso tem um impacto em vocês, arquitetos, por exemplo, no que dá para construir, né? Dependendo do terreno, do solo, etc. Então, de uns tempos para cá, principalmente após a publicação de um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, escrito pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, as pessoas têm meio que aceitado, com pouca discussão séria, teórica, que a ação humana cause... Primeiro chamavam de aquecimento global. Eu quero que vocês comecem a perceber como, do dia para a noite, eles começam a mudar os nomes, né? Como já se comprovou que não há um aquecimento efetivo global, que é mudança climática mesmo, e não temos como comprovar, é nisso que eu vou centrar a minha fala, principalmente, que a ação antrópica que tem esta grande influência nessas mudanças climáticas, que eles foram mudando, já não falam tanto em aquecimento global, já falam em mudança climática. E quero retomar um pouco, não há como fazer análise nem de conjuntura de políticas públicas, nem nenhuma análise teórica, sem trazer à baila a história. Vejam bem, qual foi o primeiro país que se industrializou? Bom, passando da manufatura, onde se produzia com as mãos, tá, para a maquinofatura. Tem-se notícias de países anteriores, mas o mais importante é a primeira Revolução Industrial Inglesa, tá? Que não tem uma data específica, evidentemente, porque não deitamos plantando com enxada e acordamos com tratores supersônicos. Foi um processo. Alguns livros, eles datam como marco 1776, quando o James Watts cria a máquina a vapor. Isso faz com que, se eu tivesse fábricas que produziam uma camisa por dia, passasse a produzir 100, 200, 300 camisas. Isto foi feito, a primeira Revolução Industrial, depois houve em outros países, Inglaterra, depois França, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Japão. Tudo isto foi feito na queima do carvão, na queima do petróleo. E até ali, meados dos anos 1940, 1950, ninguém tinha esse debate tão forte de que o ser humano cause mudanças climáticas efetivamente. Quero trazer uma polêmica problematização aos senhores e às senhoras, que é a seguinte. Bom, o petróleo é um recurso esgotável. Evidentemente que não caiam nessa papagaiada de que daqui a 5 anos não terá mais petróleo ou coisas do tipo. Não é assim. Inclusive, com aumento tecnológico e científico, as empresas cada vez mais conseguem
conseguem extrair, descobrir poços de petróleo em diversos lugares. Agora, por exemplo, o Brasil tem muito petróleo ali na bacia do Rio Amazonas. Aí tem que entrar a discussão política, porque a atual ministra do Meio Ambiente, ela diz, não podemos utilizar o petróleo para nos desenvolvermos. Muito que bem, mas vocês precisam de notebook, de luz elétrica, o Brasil precisa muito de indústrias, está atrasadíssimo nisto, né? Então, de alguma forma, nós temos que nos desenvolver. E o desenvolvimento histórico humano até hoje se deu à base desses combustíveis fósseis, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos da América, que tem 330 milhões de habitantes, eles têm 2 carros per capita, por cabeça, ou seja, uma frota de 600 milhões de carros. Enquanto isto, é lá o professor Jairo e se sente culpado por comprar um carro zero que tenha menos consumo de gasolina, etc., ele facilite a vida. Aí que está o truque. Para manter o desenvolvimento de alguns países, tem que ter uma história que os outros países subdesenvolvidos, atrasados no desenvolvimento do capitalismo, como somos nós temos que acreditar em algum floreio. Vejam que os principais países poluidores do ambiente, eles criam tratados para nós assinarmos e não cumprem nada com isto, até porque por exemplo, a Alemanha tem várias indústrias importantes de carro, eles não vão deixar de produzir seus carros, deixando a sua população mais pobre, porque tem a questão da emissão de gases do efeito estufa. Eu abro vários parênteses, tá? Se não estiverem me entendendo, me interrompam, por favor. Mas, por exemplo, muitos dos estudantes perguntam sempre, professor, mas esses buracos na camada de ozônio, né? Venho anunciar-lhes que eu tenho pessoas conhecidas, meninas, por exemplo, que começaram a raspar o cabelo para não usar shampoo, pessoas que abriram mão do desodorante, porque é aerosol, né? É um gás poluente, dióxido de carbono. Outras pessoas que se tornaram vegetarianas com a explicação de que os culpados pelo tal aquecimento global seriam as vaquinhas lá que expelem gás metano. Vocês sabem de que forma, né? Essa palestra é como funk, né? Tem o funk proibidão que a gente fala na rua, e quando é uma palestra é aquele funk de televisão. Então não vou falar aqui como é que as vacas expelem o gás metano. Mas vejam bem, né? O Brasil é um grande produtor de carne, né? E esses buracos na camada de ozônio, imaginem que eu tenho um guarda-chuva, tá? Esta é a camada de ozônio. Se a camada de ozônio não tivesse nenhum buraco, imaginem o Sol, a minha cabeça que representa a humanidade, né? Se a camada de ozônio, o guarda-chuva, não tivesse nenhum buraco, o que aconteceria? Os raios solares bateriam nesse guarda-chuva e voltariam, ou seja, o planeta Terra não teria capacidade para a vida humana, porque seria muito frio. Então, sem nenhum buraco, muito frio. Sem a camada de ozônio, sem esse guarda-chuva, muito calor, impossível a vida humana na Terra. Então, esses buracos na camada de ozônio, que eles são necessários para a vida humana na Terra, ou seja, há um equilíbrio natural
para que haja vida humana na Terra, controlando a temperatura desta forma. Não temos nenhum, me desculpem se eu pelo menos não conheço nada comprovado assim que aumentos e diminuições na temperatura tenham havido aí, colocar em 250 anos do desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro, como conhecemos, que tenha grandes impactos na vida humana de aquecimento ou resfriamento. Ou seja, volto, a Terra existe há 3,7 bilhões de anos. Tem como comprovar aí, mas o pessoal que estuda geologia, antropologia, arqueologia, que durante todos esses quase 4 bilhões de anos houve ciclos de resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento. Eles provocam de novo que o homem nem existia. Se esses ciclos sempre ocorreram, será que efetivamente temos algum impacto? Então, o papel da sociedade não é controlar, mas é conviver de uma forma harmoniosa com a natureza para que tenhamos uma vida mais plena, com melhores condições, com maior desenvolvimento, porque se não há desenvolvimento, não há universidade, não há pesquisa. Vocês sabem que a floresta amazônica, que é um dos biomas do Brasil, tem mais de 20 mil espécies endêmicas, ou seja, só existem lá aquelas espécies. Por que nós ainda não descobrimos a cura dos tipos de câncer, da AIDS? O Brasil não forma grandes intelectuais. E para isso precisa de dinheiro. Somos uma população que pouco pode acessar ao ensino universitário, por uma questão de desigualdade social e por uma questão de falta de desenvolvimento mesmo específico destes recursos que temos à nossa disposição. Ou seja, a universidade é feita à base do petróleo. Os salários dos professores, os livros dos estudantes são feitos e comprados à base da produção capitalista, do modo de produção no qual vivemos. Então, não, como diz o chavão popular, não tem almoço grátis. Então, se cria na sociedade uma ideia desses mantras absolutos. Se tu fores conversar, teu vizinho ali na esquina, que estudou até o 5º ano do ensino fundamental, ele vai te falar de aquecimento global, ele vai separar o lixo, mesmo não tendo coleta seletiva no município dele. Vejam bem, eu não sou contra nada dessas coisas. O que eu digo é que nós, como cientistas e intelectuais, temos que ponderar por que se faz as coisas, né? Conversava com o professor Jairo esses dias, e ele disse, sim, a mídia fica reproduzindo, e realmente, né? Tu vês pessoas com pouca instrução formal em educação que fazem tudo que a TV fala. Não pode tomar banho longo. Aí o sujeito lá trabalhou o dia inteiro, 14 horas, chega arrebentado, e ele vai ficar se culpando porque tomou um banho de 15 minutos, porque a água vai acabar no planeta Terra. Outra coisa que temos que questionar. A geografia é muito interessante porque se chama planeta Terra e 73% é composto de água. É possível, alguns países fazem isto, chama muita atenção que em 1960, o Uruguai, nosso país vizinho, aqui do Rio Grande do Sul, já dessalinizava a água do mar. Depois parou de fazer isto, mas são possíveis alternativas. Me parece que a falsa dicotomia ou polarização é o seguinte: vamos nos desenvolver e destruir o planeta, ou vamos viver como viviam os nativos brasileiros antes da chegada dos portugueses aqui, né?
Só uma parte que alguns colegas também comentam, assim, né? O Brasil não foi, é uma modinha isso, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Ora, o Brasil, enquanto território, ele só existe a partir da chegada dos portugueses. Inclusive, a maioria de nós não consigo enxergá-los, mas imagino que não tenha nenhum descendente puro dos índios que aqui habitavam. Então, se nós negamos, mas o que os bandeirantes fizeram foi um horror, sim, aumentou o território brasileiro, que é uma coisa importante. A história nós não negamos, nós estudamos para ver o que podemos fazer diferente e melhorar para o presente. Porque se não fossem os portugueses e a colonização portuguesa, nós não estaríamos aqui. E voltando ao Uruguai, cito também o Paraguai. É melhor ser um Uruguai, ou um Paraguai, ou um Brasil, que é um território imenso, com muita capacidade de industrialização, de urbanização, de produzir educação de altíssima qualidade. Isso foi feito graças à expansão que ocorreu no Brasil. Bom, problema, voltando às enchentes aqui, que foram de pouco mais de 5 metros, o que é bastante. Vocês já devem ter ouvido falar de massas de ar, tá? E do fenômeno El Niño, que é um fenômeno natural também. Quando duas massas de ar se encontram, vai haver uma pressão. O que é pressão? Como se apertasse mesmo, gente. Então, esse efeito de chuvas deu um aumento em alguns rios. Aqui somos cercados pelo Oceano Atlântico, temos a Laguna nos Patos, é laguna e não lagoa, porque tem contato com a água salgada, ali da Praia do Cassino. Temos centenas de rios e efluentes, ou seja, alguns demoraram mais a subir, mas subiram. E quando subiram foi um horror para a população. Coisas que nós que trabalhamos com políticas públicas, que pensamos isto há muito tempo, que nos deixa chateados, é que o poder público, avisado de tudo isto, não fez nada. Tu via as imagens ali das pessoas com água quase pelo pescoço, tentando salvar umas das outras, né? Então, uma coisa que o poder público não teve a preocupação necessária com algo que já era avisado. Ou seja, ali em Porto Alegre, agora há uma discussão muito grande, mas desde 1970 não há nada no sentido de melhorar as represas, tá? Em criar novas comportas para que a água escoe. Qualquer estudante de primeiro semestre, concurso de engenharia civil, de engenharia hidráulica, de arquitetura, sabe que basta cavar e fazer poços, escoar a água para algum lugar, tá? Isso não foi feito. Depois, quem tiver mais curiosidade, o professor Jairo pode passar meu e-mail, meu contato, vocês podem tirar dúvidas comigo. Tem imagens assim que são chocantes. A estrutura com que se levanta as comportas para escoar água em Porto Alegre é uma estrutura medieval, são pessoas puxando mesmo, com corda, e não é metafórico, isso é verdade, é literal, tá? Para que haja um escoamento. Então é muito fácil para o poder público dizer o maior desastre climático talvez da história do Rio Grande do Sul. Nós tentamos nos desenvolver, né, para controlar esses desastres. Vejam que o PIB, o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, é de 500 bilhões de reais. Sim, 50 bilhões de reais não foram suficientes para nada. As pessoas não foram
ressarcidas por perderem suas casas, perderem seus eletrodomésticos, perderem seus municípios pelo poder público. E quando se tira a discussão social disto e se trata de forma religiosa, está se passando a mão para que aconteça de novo. Eu tenho relato de algumas pessoas do Exército Brasileiro que estavam preparando refeições ali durante os dias mais caóticos dessas enchentes. O rapaz me disse, não sei se é verdade, mas não duvido, que o presidente da República disse que não eram para começar a entregar as comidas até que ele descesse no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós, enquanto cientistas, temos que ver a questão política com bastante frieza e sem paixão, tá? Não é porque eu gosto de A ou de B que eu vou defendê-lo sem nenhum tipo de rigor científico. Aqui, a universidade é um lugar para isto, para o debate científico, né? Então, e vai acontecer de novo, e o prejuízo é enorme. Será que não era mais fácil ter ouvido os climatologistas antes, ter criado meios de escoamento de água? E quem mora nas partes litorâneas geralmente são pessoas mais pobres, né? Aqui quem mora do lado da Laguna dos Patos são os pescadores de uma colônia chamada Z3. Então esse pessoal perdeu tudo. Vejam, vamos pensar no futuro, isso vai gerar criminalidade, porque a quantidade de famílias de gaúchos, 80% das pessoas perderam as coisas. Isto aqui gera desemprego, né? Vai ter consequências na educação dos filhos, vai ter endividamento público e ninguém se responsabiliza pela questão. Claro, é muito mais fácil dizer que a culpa é que eu use o desodorante Rexona, o que não te abandona, né? Porque esse é um dos culpados, não querendo fazer propaganda da marca, tá? Mas, ou seja, nós termos um carro para ir ao trabalho é o problema, nós termos um padrão de consumo um pouco melhor é o problema, ou seja, a culpa é sempre jogada na população e não nos países ultradesenvolvidos. Vejam só como são os créditos de carbono. A maioria dos países não utiliza esses créditos de carbono, seriam créditos para tu poder poluir um pouco mais à vontade. Então, o que acontece? Os países desenvolvidos acabam que eles compram os créditos para poluir, que os países subdesenvolvidos não acabam utilizando, então eles poluem mais e ninguém fala disto. Provavelmente alguém está pensando, e olha a China, o que está fazendo agora, já é a maior economia do mundo junto com os Estados Unidos. Pensem que a China é um país de 1,4 bilhões de habitantes. Os Estados Unidos, 330 milhões, ou seja, mesmo com toda a industrialização, a China é um país que industrializa consumindo muito menos petróleo e recursos naturais, 4 vezes menos do que os Estados Unidos. Tá, a gente não tem nenhum problema com o país, mas tenho que citar os países mais desenvolvidos e conhecidos. Então fica aqui a reflexão para todos nós. E será mesmo que a ação antrópica causa alguma mudança climática? Ou será que os 10, 15 países desenvolvidos no modo de produção capitalista, eles não querem uma desculpa para que outros países não se desenvolvam, os outros 190 e tantos países? Porque assim, se o petróleo é um recurso natural que a curto prazo não é renovável, então se um país usa 10x de petróleo, outro tem que usar 0x. Né? Não há o equilíbrio de cada um utilizar 5x de petróleo. Há uma questão geopolítica também que eu gostaria de mencionar sobre o petróleo.
Vejam que o Oriente Médio está sempre em conflito, né? Aqueles povos árabes. Se leva, se importa petróleo de barco. Para o país que é o maior poluente consumidor de petróleo do mundo, os Estados Unidos, de barco demora 45 dias para chegar no Oriente Médio. Seria o custo dos Estados Unidos de desenvolvimento. Vejam bem que a Coreia do Norte é um país bastante radical, né? Se houvesse comunismo no mundo, seria ele. E há sempre um problema muito grande dos países desenvolvidos com a Venezuela, não respeitando suas questões internas e tal. Lhes explico. De barco dos Estados Unidos até a Venezuela, demora 11 dias só para se transportar esse petróleo. Então, ou seja, é um petróleo muito mais barato, que desenvolve mais o país. Então, a questão é sempre essa, né? Quem está ganhando e quem está perdendo com essas coisas. Porque me parece que é engraçado assim que nós nos questionemos quando se descobriu o pré-sal, petróleo no pré-sal, que é difícil, né? Uma camada difícil de extrair, porque não sei se vocês sabem, provavelmente sim, né? Mas a broca aquela de extrair petróleo, ela é de diamante, que é o mineral mais duro segundo a escala de Mohs. Aí pode estar pensando, professor, mas se eu pegar um martelo e bater num diamante, ele quebra, sim. Mas ao raspar com qualquer outro minério, ele é o mais duro. Por isso que ele consegue adentrar nas profundezas da Terra. Tá? Então, brasileiros e brasileiras, gostaria que vocês pensassem, bom, sou contra explorar o pré-sal, sou contra explorar o petróleo da bacia da Amazônia. Bom, mas isso é o futuro dos filhos de vocês na universidade, é um salário digno para vocês, é desenvolvimento. A não ser que tu tenhas, seja dono de uma grande empresa, energia solar, por exemplo, eu pago, sei lá, 70, 80 reais de luz por mês. Não vou botar um painel de energia solar na minha casa, que eu só vou tirar a diferença do investimento daqui a 30, 40 anos, que nem sei se estarei vivo. Então, sempre tem essa questão geopolítica por trás, e me parece que a maioria das pessoas que reproduzem isto que virou quase que uma verdade absoluta, de que nós, humanos, causamos as mudanças climáticas, né, pela grande imprensa, que não possamos questionar nada disto, né? Porque sim, tu és xingado se tu questionas, inclusive pessoas como o professor Jairo, eu que somos da área, né? Então não se trata de negar nada, se trata de ter uma comprovação científica das coisas, que não me parece que ocorra nesses textos. Por isso eu sugeri para vocês um texto do professor Luiz Carlos Molhon, que é um climatologista respeitadíssimo no Brasil e no mundo, nega todas essas teses. Também sugiro a leitura, aí só tem em inglês, russo ou espanhol. Mas o Daniel Stulin, que é um russo, doutor em inteligência, e também trata dessas questões. Agora até o último livro dele, que chama-se Metapolítica, saiu em português. Eu realmente não acho boa edição em português, mas provavelmente vocês leiam em inglês e espanhol, né? Ou consigam ler, enfim. Um esforço. Tem muitas pessoas no mundo com outro discurso, com uma outra perspectiva. É que não se sabe. O professor Jairo, por exemplo, foi procurar artigos, e aí que fizemos contato, né? Não tem artigos na internet muitos. Colocar o homem causa aquecimento global, tem milhares. Mas se tu colocares que a culpa da enchente é do governador do estado, do presidente da república, não vai sair 2 ou 3 artigos ali.
Então, gente, não sei se tornei, se foi produtivo para vocês alguma coisa, porque é importante vocês, arquitetos e urbanistas, fazerem um planejamento urbano de uma cidade com o qual a natureza consiga conviver com a sociedade sem haver um medo constante disso. Hoje, ao acordar cedo, estava lendo o jornal e vi que o governador do estado aqui, Eduardo Leite, disse que se preparem, que não abram as casas e tal, porque vai ter ventanias terríveis e tal, e bom, mas o poder público para nos defender disso, né? E também gostaria que vocês se questionassem se há 500 anos não aconteciam essas coisas. É lógico que aconteciam, inclusive eu também trabalho com teologia, de uma forma histórica, evidentemente. Vocês vão ver que tanto a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, quanto ao Corão, o livro dos muçulmanos, quanto a Bíblia, que é dos cristãos, ali tem exemplos que, se tu não levares literalmente, tem exemplos de catástrofes climáticas terríveis. E na época que se andava de sandalinha da humildade, ou seja, não tinha industrialização. Então tem bastante coisa para problematizar, queridos estudantes, e estou à disposição de vocês para perguntas, questionamentos. O áudio não está muito bom, mas qualquer coisa, o professor Jair pode passar meu e-mail para vocês. Estou à disposição, espero que tenha contribuído pelo menos para problematizar, que esse é o papel, né, de trazer, já que a gente tem uma tese que é dada na mídia grande o tempo inteiro, o papel do intelectual, do cientista, é trazer uma antitese que, de repente, gere uma síntese disso tudo. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor Corvo, apenas eu vou pedir que a última parte, o áudio estava mais abafado. Eu acho que chegar mais próximo do computador, do seu celular. Isso, melhor. Isso, até para a gente entender melhor. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito, né, a palestra do professor Corvo, elucidar assim, uma questão fundamental, e acho que já bati muitas vezes nessa tecla, que a ciência é discussão, não é consenso, é debate, e a gente tem que estar aqui, na verdade, para questionar, não aceitar visões totalmente hegemônicas que são empurradas, né? E o professor Corvo, na sua exposição, explanou muito bem, né? Tem interesses geopolíticos, interesses de desenvolvimento econômicos, né? Que são bastante seletivos e hipócritas, né? Eu tinha colocado nas primeiras aulas isso também, porque enquanto alguns podem se desenvolver, outros simplesmente não. Tá? Então, não quero me alongar, né, nessas questões, a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, né? Mas queria que vocês, por gentileza, pessoal, a turma, né, formulassem questões para o professor Corvo. É claro, vou passar o e-mail, né, o contato dele, mas gostaria que a gente tivesse uma troca neste momento. Então, vou abrir, já deixar o microfone aqui, vou deixar outro microfone nessa mesa. Alguém já levanta a mão? Livre? Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado pela palestra. Eu queria saber se o CO2, então, ele não é o vilão para o clima que estamos vivendo hoje? Não consegui ouvir. Está ouvindo? Agora sim. Então, eu gostaria de saber se o CO2, então, que a humanidade emite, né, na atmosfera, não é o vilão das mudanças climáticas?
Entendi a parte da atmosfera e se o que nós emitimos não é o vilão das mudanças climáticas, é isso? Isso, se o CO2 emitido não é o vilão para esse aquecimento global, que o pessoal fala. Pois essa é a grande questão, né? Não há provas naquele artigo que eu passei para vocês do professor Luiz Carlos Molhon, que é alguém da área da meteorologia, que ele, inclusive, é muito mais radical do que eu. Ele diz que nos últimos 100, 200 anos o que está havendo é até um resfriamento da Terra. Por isso coloquei do professor Stephen Hawking, que nós não temos como saber, é muito presunçoso da nossa parte, nós tendo chegado no último segundo do último minuto da história do planeta Terra, que nós já tenhamos causado tantas catástrofes assim, né? E outra coisa, eu sempre falo como geógrafo, né, que o petróleo é um recurso não renovável, peronomútil, porque assim, dependendo do tempo, todo o churume, toda a matéria que se desintegra vai virar petróleo de novo. Só que são questões de milhares de anos. O que eu acho precipitado, estudante, é que a gente afirme o vilão, mas qual é o aquecimento que está havendo efetivamente? Qual é o aumento real das águas dos oceanos? Porque se fosse uma coisa tão rápida, os Países Baixos, Holanda, já teriam sumido, né? E a questão é, sim, sempre vai haver mudanças climáticas. É como a vida de um ser humano. Nós vamos envelhecendo, vamos passando os dias e vai mudando o nosso corpo. Precisamos de mais médicos, de mais remédios, coisas que não precisávamos antes. E o clima na Terra também é assim. Perdão, esqueci de falar que é sempre bom nós diferenciarmos clima de tempo. Às vezes eu brinco com os meus estudantes e digo, pessoal, como é que está o clima hoje? Tá chovendo, tá calor. Gente, não é a previsão do clima. O clima no Rio Grande do Sul está subtropical. Na maior parte do Brasil está tropical. Vejam que é previsão do tempo e não do clima. Segundo, e aí é um dado mesmo que os meteorologistas e climatologistas usam para ver uma mudança climática, efetivamente, por exemplo, digamos que o Rio Grande do Sul esteja aquecendo, que é um estado brasileiro que tem as estações do ano bem definidas, assim, inverno, verão, primavera e outono. Só se o nosso clima se comportar durante 30 anos, de janeiro a janeiro, fazendo calor, é que o nosso clima seria reavaliado e tornaria-se tropical. Quantas vezes aconteceu isso na história da climatologia? 0. Então, eu lhes trago estas questões para que vocês pensem, né? Vilão do quê e o que está acontecendo? E outra, que formas nós teríamos de nos desenvolver? Porque vocês pensam bem, para produzir painéis de energia solar ou os moinhos de energia eólica, por exemplo, o que precisa para produzir? Os recursos minerais não renováveis e poluentes, ou seja, vai ter um impacto sempre, né? E outra, a grande questão aqui não se trata-se, evidentemente, que qualquer ação vai ter um impacto. O que eu sempre digo é que em economia, em geopolítica, quem erra na análise fatalmente vai errar na ação.
Então nós estamos tendo uma ação assim de vou mudar meus hábitos e tal, e eu vejo poucos jovens como vocês, não sei a idade de vocês, imagino que 21, 22 anos, poucos defendendo que o Brasil precisa se industrializar. Não é possível que um país com tantas riquezas, com 220 milhões de pessoas, não consiga ter fábrica de carro, nós tenhamos que importar telefone celular, né? Porque poluiria aqui sim, mas e o custo de trazer tudo isto para cá não é maior? Então é uma conta que eu acho que uma criança de 5 anos se daria conta. Não tem como se desenvolver vendendo soja para ração animal e comprando iPhone. Eu sempre trabalho muito nesse sentido, em pensar o desenvolvimento do nosso país. E tanto é que em geografia chamamos de fuga de cérebros, que as pessoas mais qualificadas, elas acabam indo para outros países porque aqui não tem como tu te desenvolver. Ou tu és tratado como alguém louco, ou não tem indústria para trabalhar. Eu tenho alunos que são brilhantes, desde jovens, em habilidades matemáticas. Eu digo, meu sonho é que este guri, ele construa o iPhone brasileiro, construa carros aqui, construa mais universidades aqui, porque o interessante é que é nas universidades brasileiras, colombianas, daí para citar o país do professor Jairo, da África subsaariana, África negra, ou seja, é nos países pobres e subdesenvolvidos que se leva mais a sério essa conversa. Vocês investiguem se os estudantes de economia de Harvard estão preocupados com as mudanças climáticas causadas pela ação humana e seu desenvolvimento. Os russos, que são um povo mais elevado em educação, não levam esse discurso tão a sério. Os indianos, que são um país, a Índia, que tem o maior número de mestres e doutores por 100 mil habitantes, também não cai nessa história da carochinha com tanta facilidade. Ou seja, a minha ideia é sempre trazer o questionamento: por que nós acreditamos? E quem cria as teses, se vocês forem ver o protocolo de Kyoto, ou essa agenda 3090, que é um horror, 2030, perdão, agenda 2030, é uma coisa espantosa para quem estuda a geopolítica, porque parece que querem aumentar mais a desigualdade social para os países desenvolvidos se desenvolverem ainda mais e nós outros vivermos na miséria. Tem um livro muito interessante do professor francês Thomas Piketty, chamado O Capital do Século XXI, onde ele comprova com dados que desde a Revolução Industrial Inglesa, do final do século XVIII, da Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789, não há tanta produção econômica maior até os dias de hoje no mundo, o que é uma concentração de renda maior. Ou seja, não produzimos mais riquezas, apenas as concentramos mais. Alguém deve estar pensando, mas este professor é um radical, alguma coisa do tipo. Gente, é que nós fazemos parte dos 99,9% que tem menos renda, dinheiro, riquezas, que 0,1%. Ou vocês acham que os donos de verdade do mundo, quem tem poder, que não são os presidentes e políticos, são as pessoas que efetivamente mandam no mundo, eles não poluem, não produzem? A coroa britânica, sempre ouço os alunos dizer, a rainha agora é o rei, né? O rei Charles, ele não existe, mas não manda nada. Não é bem assim. Muito ouro aqui da América Latina está lá no banco inglês. Ou seja, nos saquearam historicamente de diversas formas,
outrora os países desenvolvidos europeus, e hoje nos saqueiam de uma forma mais, chamamos em ciência política de soft power, né? Pelo convencimento. Eu discuto muito assim com alguns amigos que se sentem culpados, assim, não vou andar de ônibus, não vou andar de carro, porque estou contribuindo para o aquecimento. O sujeito demora 3 horas para chegar no serviço por conta disso. Então, são essas problematizações que eu quero trazer, e não tenho como afirmar se é vilão ou não, porque não tenho como afirmar se qualquer tipo de ação humana interfira em 0, alguma coisa % no clima. Não me parece que seja assim. Senão, antes da existência da humanidade, o clima jamais mudaria, né? Não sei se te respondi. Obrigada, professor. Então, eu queria fazer uma pergunta. Bom dia. Está me ouvindo bem? Não te ouço. Bom dia, professor. Você me escuta? Bom dia. Sim. Obrigada pela sua palestra de hoje, pelos seus ensinamentos, primeiro. E aí eu queria tirar uma dúvida, porque nesse errada, a gente não tem comprovação de que o CO2 pode sim influenciar no aquecimento, mas a gente também não tem uma comprovação de que o CO2 também não influencia em nada no aquecimento, certo? Então, nesse caso, se a gente for pensar, óbvio, num cenário ideal, para que o nosso país se desenvolva, a gente teria que, ao mesmo tempo, também desacelerar esse desenvolvimento dos países que já estão desenvolvidos. Obrigado pela pergunta. Sim, realmente, acho que este é o ponto-chave que o professor Jairo e eu tivemos como ideia desta conferência, que é o seguinte: exceto o professor Jairo, eu, professor Molhon e poucos outros questionam pelo outro lado, e como muito bem disse o professor Jairo, ciência é questionar. A ciência não é uma verdade absoluta, é incessante busca por uma verdade, mas que pode ser rebatida, né? Antes da ciência, e aí vou nos grandes, né? Sócrates, aí o meu preferido, que é Platão e Aristóteles, as pessoas só tinham opinião. E eu digo que vivemos no império sofista. Não sei se vocês tiveram filosofia na escola ou se gostam de filosofia, mas o sofista são as pessoas, né? E eu utilizo esses termos também quando escrevo em filosofia. É o sujeito assim que ele... Aqui para citar, sou gremista, né? Se eu fosse um sofista, alguém pagou R$1 milhão para eu defender que o Inter é melhor do que o Grêmio. Eu me venderia por isto, tá? É alguém que não tem nenhum compromisso com a ideia, com a verdade. Então, o que nós buscamos aqui é sair um pouco desse império do sofismo, porque cada vez que tu falas, mas será que tem todo esse impacto mesmo, o CO2, o gás metano e tantos outros gases? As pessoas te tratam como loucos, negacionista e não sei o quê, e muito pelo contrário. Eu acho que essa é uma reflexão desenvolvimentista. Sim, é que aqui nós aparecemos, e minha proposta com vocês era esta, de problematizar. Será? Não sabemos. Mas a maioria dos intelectuais que escrevem que nós somos os culpados pelas mudanças climáticas, eles afirmam de pronto, como se isto ocorresse efetivamente. E tem uma frase que vocês já devem ter ouvido, né, que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Então tem trabalhos muito mal feitos que vão nesse sentido, assim, como se fosse uma verdade absoluta. Por isso que eu gostei de citar as pessoas
que não têm acesso à educação formal, para essas, tu perguntas se é culpa as enchentes aqui do Rio Grande do Sul do aquecimento global, das mudanças climáticas, ela vai dizer com certeza que sim. Só que Rede Globo, Bandeirantes, SBT, YouTuber, não são cientistas. Não têm compromisso com a ciência. Ou seja, as pessoas não ouvem, não leem. De uma maneira geral, vocês são privilegiados neste país onde pouquíssimos % têm acesso à universidade, né? Que podem se questionar. Isso é fazer ciência. Para os demais, não lhes parece verdade absoluta que sim, que nós que mudamos o clima, que os gases que nós emitimos são os culpados? Eu não sei se vocês tinham reparado nisso, de pouquíssimo tempo para cá, de menos de um ano para cá, não se usa mais aquecimento global, se fala em mudanças climáticas, mas eles fazem isso sorrateiramente sem reconhecer que não tem como comprovar. Então, tudo que não tem como comprovar tem que ser discutido. O que eu trouxe aqui, a questão né, vivemos no subdesenvolvimento, na desigualdade brutal. Não é possível que num mundo aí de 7 bilhões de habitantes, 3,5 bilhões, ou seja, 50% não tem acesso à água potável, não tem o que comer, e a nossa maior preocupação seja que estamos mudando o clima. E vocês sabem que produzimos alimentos para alimentar 21 vezes a população mundial do planeta Terra. Então, a questão que eu penso que o professor Jairo também tem essa preocupação, como eu, qual é o problema central, né? Se um filho meu está doente, o problema central é levá-lo ao médico, não ficar brigando com ele porque, sei lá, ele fez alguma birra comigo. Então é isto, essa agenda 2030, que é escrita tem a mão do Bill Gates ali, do George Soros, da Open Society, dos donos do mundo de verdade, do grupo Rockefeller. Claro que aí já foge um pouco vocês, mas qualquer cidadão deveria estudar como funciona o mundo economicamente. Isso é um terror. Se vocês lerem essa agenda 2030, quais são os projetos para nossa sociedade até 2030, assim, dá vontade de, né? Parece que eles estão sugerindo vocês, pobres coitados, atrasados, azar, vocês têm que acabar, vocês não podem ter filhos, a culpa é uma coisa até ultrapassada, que é a teoria malthusiana, né? Que a produção de filhos cresceria em PG, progressão geométrica, e a produção de alimentos em PA, progressão aritmética, ou seja, produzimos mais filhos do que comida. E essa teoria está de volta aí, culpando as pessoas por terem filhos. Aí alguém pode pensar, professor, mas eu não vou botar uma criança no mundo para ela sofrer e tal, no mundo tão desigual. O problema tem que ser o mundo desigual e não a criança no mundo, porque vocês observem os países desenvolvidos, vejam as famílias. Qualquer programa da Inglaterra, dos Estados Unidos, as pessoas têm 3, 4, 5 filhos. E ter populações grandes é importante para se obter domínio sobre os outros, né? Enquanto aqui nós seguimos todas as outras regras e não pensamos em nos desenvolver e nem no tipo de desenvolvimento que temos. Porque pensem que lá em 1538, quando os portugueses dividiram o Brasil em capitanias hereditárias, né? Em 15 capitanias com 12 donatários, esse era o controle do território brasileiro. Hoje, 13 famílias, ou seja, não mudou nada desde 1500 até agora, tem
50% das terras do território brasileiro. Não sei vocês, mas eu não como soja. A soja basicamente é feita para produzir ração animal que é exportada para outros lugares. Eu preferia pagar alface e tomate mais barato, porque se eu gasto menos dinheiro, me sobra mais dinheiro para comprar livros. Eu sou um dinossauro, eu compro livros ainda, né? Então, são essas discussões que nós temos que ter, e o ambiente propício é o ambiente acadêmico para ter esse tipo de discussão. Né? Aqui eu levei meus alunos no município que eu estou atuando atualmente, Pinheiro Machado, o cidadão ali com 500 hectares, que para criar gado seria pouco, ele produz um dos melhores azeites de oliva do mundo. Eu vou fazer propaganda aqui, ó, azeite Batalha, coloquem na internet, que eu diversos prêmios pelo mundo, porque azeite de oliva, cultivar as oliveiras, é uma atividade altamente lucrativa, que gera empregos, que tem um retorno muitíssimo bom. E Pinheiro Machado é ali na região onde o Galvão Bueno, também além de oliveiras, em Candiota, ele produz seus vinhos de altíssima qualidade. Então, vejam que as ideias inteligentes são de gente que já tem muito dinheiro. Eles vieram para cá, para o sul, onde aí sim o nosso clima é muito parecido. Se vocês pegarem o globo, o planeta Terra, ali pegarem a linha do Equador e contem 15, 30 graus ao norte, e ao norte, porque aluno meu não sobe rua e não desce rua, tá? Porque isso é altitude, a norte e sul não é em cima e embaixo. E peguem 15, 30 graus ao sul, vocês vão ver que o clima é exatamente o mesmo. Logo, o que se produz em 30 graus norte se produz em 30 graus sul. São coisas que parecem bastante óbvias, mas que não estão no debate diário não digo nem dos cidadãos comuns, eu digo não estão no debate, no centro do debate dos intelectuais. Aí é muito triste a relação com a academia. Tu vê assim que de cada 100 artigos científicos tem um que te dá prazer de ler, porque os outros não têm nenhum vínculo com a realidade. Como é que a sociedade vai querer se aproximar da intelectualidade se as nossas conversas são chatas ou têm relação com pouca coisa na vida real das pessoas? É um tema talvez até para outro debate, né? Porque teríamos horas para discutir isso, mas é o espaço propício para fazer esse tipo de debate, porque vocês são, sim, é clichê, mas vocês são o futuro do nosso país. Acho que era isso. Professor, se não tem mais nenhuma, eu vou ter que sair, mas aí o senhor pode passar meu e-mail para o pessoal que eu... Professor Corvo, agradeço muito sua palestra. Eu queria até fazer não um esclarecimento, elucidar que entraram, né, na nossa live algumas, entre aspas, provocações, porque e o professor elucidou muito bem no início, e queria só salientar que, do ponto de vista político, ideológico, a gente está em trincheiras antagônicas totalmente, né? Sim. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente está discutindo ciência e o que a gente quer é propender pela verdade. Sim. Isso. Não tem nada a ver, nossa, vou fazer só torcida a priori, né? Adrede, sem ligação nenhuma, né? Com questões verificáveis. Então, agradeço muito a presença. Eu até gostaria de ter recebido algumas perguntas aí dos participantes que estavam online, né? E é isso. Muito obrigado mesmo, professor Cláudio, e a gente se encontra logo mais à noite. Tá. Eu que agradeço, professor Jairo, e reforçando o que o senhor disse,
politicamente, sim, me parece que temos visões antagônicas de mundo, mas como seres humanos civilizados, podemos debater, podemos ter pontos de convergência e de divergência. Este é o ser humano civilizado, inclusive trabalhar juntos, né? Eu digo, eu adoro churrasco e adoro rock and roll e adoro futebol, e tenho amigos que não gostam de futebol, que são vegetarianos e que escutam sertanejo. Então, faz parte o contraditório, faz parte da dialética, faz parte, o que nós temos é que estar de peito aberto, como o senhor disse, para não ter essa coisinha de torcidas, não. Se um estudante me faz uma provocação aqui, onde eu vejo, peraí, não havia pensado dessa forma, vou estudar e tal, não há problema nenhum em mudar de opinião, em mudar de posição. Acho que essa é a maravilha da humanidade e da educação também, professor. Lhe agradeço muito e até logo. E abraço e obrigado por todos que me escutaram.